Jesus não passou a existir no dia em que Maria o concebeu. Não foi nesse dia que Jesus passou a existir. Jesus existe desde sempre. Os primeiros versículos do Evangelho de João narram o nascimento de Jesus sobre o prisma da eternidade. João não começa o seu evangelho falando de Maria e de José. João não começa o seu evangelho falando de pastores e de magos. Ele não apresenta nenhuma genealogia, ele não fala de estrebaria, ele não fala de toda essa narrativa que nós encontramos no Evangelho de Lucas, por exemplo, ou no Evangelho de Marcos, ou no Evangelho de Mateus. A gente não encontra isso no Evangelho de João. João, ele vai no centro da informação. Então, lá em João capítulo 1, verso 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. É isso que significa o nascimento de Jesus, a encarnação do próprio Deus. E João faz exatamente isso quando ele escreve o seu evangelho. Ele não faz nenhuma narrativa poética, ele não faz nenhuma narrativa romântica, ele não faz nada além de ir no centro da questão. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus, então, é eterno, e isso significa que ele já existia antes de nascer e continua vivo até os dias de hoje. Dizer que Jesus é eterno é dizer que Jesus sempre existiu. É totalmente diferente de nós. A gente fala que a nossa alma é imortal, que nós vamos entrar na eternidade de Deus. Mas quando a gente fala que Jesus é eterno, a gente está falando que não há princípio, não há fim, ele sempre existiu. Ele nasceu numa manjedoura, ele passou pela cruz e ele ressuscitou, e hoje ele está com o Pai na sua glória. Um dia ele voltará e ele vai buscar a sua igreja para viver com ele eternamente. E nós aguardamos ansiosamente esse dia. O dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Um dia que nós viveremos com ele essa festa maravilhosa que é o encontro com o Cordeiro. Hoje nós cantamos sobre Jesus. O tema dessa cantata é Jesus, o Rei de Amor. E o que eu quero falar aqui é justamente esse tema, Jesus, o Rei de Amor. Então, essa resumida apresentação tem esse tema, Jesus, o Rei de Amor. E, de fato, Jesus, ele é rei. A gente falou um pouco disso no domingo, quando nós falamos daqueles magos que vieram do Oriente, foram atrás desse rei judeu que havia nascido. Então, de fato, nós temos, a Bíblia nos apresenta Jesus como rei. Os magos vieram, adoraram o rei judeu, eles não adoraram o menino que se tornaria o rei dos judeus, mas eles adoraram aquele que já nasceu revestido de autoridade real. Então, Jesus, ele é rei, e ele é rei universal. Aqueles magos apontam muito para essa realidade. Eram homens que vieram de outras nações, de outros povos, e eles foram ao encontro de Jesus ali para viver aquele momento de adoração, porque sabia que ali estava nascendo um rei judeu, mas não o rei exclusivo dos judeus, mas o rei universal. E ele reina, e ele governa sobre tudo. E um dia, esse reino, que para nós ainda não é possível contemplar visivelmente, ele vai se tornar real para todas as pessoas. Nós vivemos num dilema no tempo, a gente vai falar um pouco disso no domingo pela manhã, entre o já e o ainda não. Nós já estamos vivendo alguma coisa disso, a gente consegue perceber lampejos disso, mas ainda não podemos contemplá-lo como de fato ele é. Mas quando Jesus voltar, nós vamos vê-lo como ele realmente é, o Rei da glória. É esse que nós vamos encontrar. Quando nós nos depararmos com ele, nós não vamos nos deparar com o menino da manjedoura. Quando nós nos depararmos com ele, nós não vamos nos deparar com aquele homem que andava, com aquele homem que dormia em lugares empoeirados, com aquele homem sofredor, com aquele servo sofredor. Nós vamos encontrar com o Rei da glória. Mas esse rei não é um rei tirano.
ele também é um rei de amor. É isso que nós cantamos e celebramos aqui hoje. Ele é um rei de amor, não é um rei tirano. E amor é um dos atributos que caracteriza esse rei. Ele é amor em tudo que ele faz. Ele não apenas produz atos de amor, mas ele é amor. E nós cantamos sobre isso aqui nessa noite. E diante disso, eu gostaria de apresentar para vocês algumas características desse rei de amor que veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás. A primeira coisa que eu vejo nesse rei é que o seu amor, ele é divino. Então nós vamos aí em João capítulo 15, verso 9. Eu vou pedir que o Davi coloque para a gente, tá, Davi? João capítulo 15, verso 9. O nosso sermão hoje ele é 100% temático. Há muito tempo que eu não prego desse jeito, eu até tive dificuldade de preparar um sermão temático devido a muito tempo não estar pregando, né? A gente está sempre tratando mais expositivamente. Então, observa que Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. A palavra grega que nós traduzimos na nossa Bíblia como, né? A palavra katos, ela significa do jeito que, exatamente como, na mesma proporção. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é, na mesma proporção que o Pai me amou, do jeitinho que o Pai me amou, exatamente como o Pai me amou, eu amei vocês também. Então, o amor de Jesus é um amor divino. A Bíblia Viva, ela traduz esse mesmo texto, esse mesmo versículo da seguinte forma, eu tenho amado a vocês tal como o Pai me amou. Então vivam dentro desse amor, diz a palavra de Deus na tradução da Bíblia Viva. Então o amor de Cristo é um amor divino. E foi assim que ele amou os seus discípulos. E esse amor divino fez com que ele lidasse com esses discípulos, cada um deles, compreendendo como cada um deles era, dentro da sua realidade, dentro da sua personalidade, dentro da sua expectativa de mundo, dentro da sua visão de mundo. Foi dessa forma que Jesus amou os seus discípulos. E é assim que ele lida conosco até os dias de hoje. Jesus não veio reinar só para os bons, Jesus não veio reinar só para os bem-sucedidos, Jesus não veio reinar apenas para os mais inteligentes ou os menos pecadores, ele veio para todos. Então uma pessoa, ela pode até recusar o governo de Jesus, mas mesmo assim ele é rei, um rei que ama divinamente, com um amor verdadeiro. Então essa é a primeira característica desse rei de amor que nós cantamos aqui nessa noite. A segunda característica dele é que esse amor não muda. Lá em João capítulo 13, verso 31, nós vamos ver isso. Por ser divino o amor de Jesus, o amor de Jesus não muda em função das circunstâncias que as pessoas vivem. Então diz lá a palavra de Deus em João capítulo 13, verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só que amor. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que acham que são tão pecadoras que Deus não as ama. Elas dizem, elas se acham tão pequenas, tão sujas, tão pecadoras, que às vezes elas dizem, Deus não me ama. Outras pensam que porque cometeram um pecado pontual e expressivo, Deus também não a ama mais, Jesus não a ama mais. Mas o amor de Jesus não muda. Uma pessoa pode morrer até em estado de condenação, mas isso não significa dizer que Jesus não a amou. Judas andou com Jesus, Judas aprendeu de Jesus, Judas foi alvo do amor de Jesus, mas viveu e morreu como um perdido. Mas Jesus o amou até o fim, porque as circunstâncias não mudam aquilo que Deus sente por nós. Em Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Não temos condições de fazer absolutamente nada que faça com que Deus nos ame mais ou menos do que aquilo que ele já é para nós.
Então, a segunda característica desse rei de amor é que o amor dele não muda com as circunstâncias. A primeira é que ele é divino. A segunda é que ele não muda, independe das circunstâncias. A terceira característica, está lá em João capítulo 15, verso 13, é que o amor de Jesus é um amor abnegado. Então ele diz assim, ninguém tem maior amor, João escreveu lá no capítulo 15, verso 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Abnegação diz da pessoa que não vive para si, ela vive para o outro. O amor de Jesus foi assim. Jesus morreu por pecadores. Agora, dizer que o amor de Jesus foi um amor abnegado não significa dizer que apenas isso apareceu quando ele morre na cruz, porque nós falamos que Jesus deu a vida dele na cruz por nós. A vida de Jesus, a própria vida dele, foi uma vida em função da humanidade. O seu nascimento, os seus ensinamentos, o seu estilo de vida, as suas obras, os seus milagres, tudo foi em favor da humanidade. Então a agenda de Jesus era a agenda de Deus. Jesus trabalhava e operava segundo a agenda de Deus. O dia de Jesus era planejado para o mundo. Como que ele vai servir essa humanidade? Como que ele vai apresentar o reino de Deus? Como que ele vai apresentar o evangelho? Como ele vai apresentar as boas novas? Às vezes eu fico pensando como é que era Jesus quando acordava, o que ele pensava sobre o dia. E aí eu comecei a comparar um pouco com o meu. A gente acorda de manhã e pensa, vou tomar um café, vou escovar meu dente, eu tenho um sermão para preparar, talvez eu tenha uma visita para fazer, eu preciso passar uma mensagem para a Raquel para saber se tem alguma coisa para mim, e às vezes não tem, aí tem uma questão familiar que eu preciso resolver, aí eu volto para casa e almoço, e eu fico pensando, será que Jesus trabalhava assim durante o dia? A vida de Jesus era completamente voltada para a humanidade. Então, cada minuto de Jesus era para mostrar ao mundo o plano redentor de Deus. Foram 33 anos de vida que mudou o mundo. Você tem noção disso? Mais especificamente, os últimos 3? 33 anos de vida que mudou a história da humanidade. Quando Jesus começou a aparecer e fazer as coisas que ele fazia, até o ponto de ele ir para a cruz, ele era nada mais, nada menos do que um jovem adulto de 30 anos de idade. Quantos aqui não tem essa idade? Tem gente nessa idade aqui? Levanta a mão aí para eu saber. Aqui, era da idade do Lucas, da Lidiane, tem mais? Marcelo tem até o cabelo de Jesus, pode fazer peça de Jesus, hein? Marcelo, olha lá, o Lomelino, era um garoto igual o Lomelino. A gente olha para o Lomelino, vê um menino, né? Nosso Lomelino aqui, baterista, Jesus tinha essa idade. Quando ele começou a aparecer para a humanidade, fazer milagres, curar, enfrentar a liderança dos judeus, confronto com os fariseus, até o ponto de ir para a cruz. Tudo isso com a idade desses nossos meninos que levantaram as mãos aqui. Foi uma vida de abnegação. E nessa idade desses meninos, ele vai para a cruz, morre e muda a história do mundo. Esse é o nosso rei de amor. E por último, o amor desse rei foi um amor sacrificial. Está lá em João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O amor de Jesus, ele é um amor missionário. Um amor missionário que tem uma missão. Tudo que Jesus fez aqui nesse mundo teve um propósito, desde o seu nascimento e encarnação até a sua morte e ressurreição. E o propósito é tirar o pecado do mundo. A ideia aqui é que Jesus se ofereceu como uma oferta a Deus para a remissão dos pecados de todo aquele que crê e confessa na sua vida que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. É esse Jesus que nós cremos. Esse é o nosso rei de amor. Ele é chamado de Cordeiro de Deus porque esse animal, o cordeiro, é o que era oferecido no Antigo Testamento como oferta de perdão nos cultos judaicos. Então, quando o povo se reunia, ia para o templo, ia oferecer o sacrifício para perdão dos seus pecados, levava lá esse tipo de animal. E as pessoas, então, entendiam que aquela oferta era um substituto da sua própria vida. Jesus foi a oferta de Deus pelos pecados da humanidade.
As pessoas são salvas da condenação não pelos seus méritos, não porque se tornaram pessoas menos boas ou melhores ou mais ou menos, não. As pessoas são salvas pela morte de Jesus na cruz. Nesse sentido, a morte de Cristo, então, ela foi sacrificial, como uma referência aos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, que não resolviam o problema do pecado, mas apontavam para a necessidade de um sacrifício que fosse válido e eterno. Então Jesus não morreu por morrer, ele morreu porque fazia parte do propósito de Deus em salvar pecadores arrependidos. É isso que nós cantamos aqui. Nós cantamos, vamos as vozes unir, Jesus nos veio remir, nós cantamos o nascimento de Jesus, nós cantamos a glória de Jesus, porque entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Eu quero concluir essa pequena reflexão dizendo o seguinte: a manifestação mais visível do amor de Jesus foi a sua crucificação. Evento esse que nós vamos contemplá-lo daqui a mais ou menos um mês e meio, não sei quanto tempo daqui até a Páscoa, onde os nossos olhos agora vão voltar para a cruz do Calvário. Na cruz, o amor de Jesus ficou claro e evidente para o mundo inteiro. O nosso rei nasceu, o nosso rei viveu e o nosso rei morreu por nós. A pergunta é: como o nosso rei, o rei de amor, gostaria que nós respondêssemos a esse amor? Existem duas respostas. Uma está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a primeira resposta é: viva para ele. Vou repetir o texto para você. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse rei de amor, se ele é rei da sua vida, se ele governa sobre você, uma resposta que você pode dar a ele é viver para ele. E a segunda resposta está em 1 João, capítulo 3, verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. Parece que o apóstolo João gosta do 3,16, não é verdade? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Segunda resposta: ame o próximo. É assim que ele gostaria que eu e você vivêssemos, amando a ele e amando ao próximo. Que Deus, em Jesus Cristo, reine na sua vida e no seu coração. Amém?